Ninguém apareceu no velório da sua esperança. Não houve abraços nem flores, apenas o silêncio e ele que andava entre os escombros da própria alma, tentando entender como a vida o levou tão fundo em tão pouco tempo. Amigos sumiram, promessas quebradas, força já não tinha. E no fim de tudo, quando até a própria voz parecia não fazer mais sentido, restava apenas uma presença, invisível, silenciosa, inabalável. Deus. Foi ali, no vale mais escuro da existência, que ele entendeu: a fé verdadeira não nasce em templos cheios, mas em quartos vazios. Não é construída nos dias bons, mas forjada no abandono, no chão duro onde lágrimas escorrem sem plateia, onde você clama sem palavras, onde não há ninguém para ouvir, exceto o céu. Ele não chegou nesse lugar com glória, chegou quebrado, empurrado pela vida, ferido por quem prometeu ficar, traído pela estabilidade que achava ter. Chegou desacreditado, sem saber se a próxima manhã traria alívio ou mais peso. E então, ali de joelhos, não por escolha, mas por exaustão, ele fez a única coisa que restava: olhou para cima. Não pediu respostas, não gritou por justiça, apenas fechou os olhos e disse com a alma cansada: Senhor, se tu ainda estás aí, me segura. E foi nesse sussurro desesperado, nascido da última fagulha de fé, que o impossível começou a acontecer. Porque quando um homem não tem mais ninguém, quando os olhos não veem mais saída, quando as mãos estão vazias, quando o coração sangra e a mente grita, é aí que Deus responde. Não com barulho, não com trovões, mas com presença, com paz no meio da guerra, com calor no meio do deserto, com força onde só havia ruína. O mundo viu um homem derrotado, mas o céu via um filho sendo reconstruído. Porque Deus não precisa de multidões para agir. Ele não espera o cenário perfeito, nem depende de aplausos. Ele entra no meio da dor, no centro da perda, no silêncio absoluto, e transforma tudo. E esse homem, sozinho, quebrado, desacreditado, foi levantado por algo que o mundo não entende: fé. Uma fé que não se aprende nos livros, nem se ensina nos púlpitos. Uma fé que nasce no limite da dor, quando a única certeza é que, se Deus não fizer, nada mais fará sentido. Ele não tinha ninguém, nenhuma mão estendida, nenhuma palavra de ânimo, nenhuma rota de fuga, só a fé. E foi o suficiente, porque quem tem Deus, tem tudo. E talvez, só talvez, essa não seja apenas a história dele. Talvez, sem perceber, você esteja no mesmo vale, tentando entender por que tudo desabou. Mas se estiver, preste atenção, porque se tudo te foi tirado, talvez Deus esteja prestes a te entregar algo que ninguém pode roubar: a certeza de que Ele é real, e que estar sozinho com Deus é o início de uma nova vida. Ele começou a caminhar, ainda trêmulo. Não havia uma estrada clara diante dele, só pedaços de chão entre os escombros da vida que o havia deixado em ruínas. Cada passo era uma oração sem palavras. Cada respiração era um ato de resistência. E mesmo que nada ao redor tivesse mudado, contas ainda estavam atrasadas, corações ainda estavam distantes, portas ainda estavam fechadas. Dentro dele algo começava a renascer. Era estranho. Uma força sem explicação. Uma paz que não fazia sentido. Um silêncio que, em vez de sufocar, agora abraçava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu sei, eu vi, eu senti. Porque só Ele conhece as noites em que você acorda chorando sem saber por quê. Só Ele vê quando o sorriso no rosto não combina com o peso no peito. E só Ele sabe transformar essas cicatrizes em pontes, não para fugir da dor, mas para atravessar com dignidade. Aquele homem, sozinho no mundo, passou a perceber detalhes que antes ignorava. A luz que entrava pela fresta da janela, o cheiro do café simples, o som do vento batendo na janela, tudo parecia ter algo de sagrado. Porque quando você não tem mais nada, começa a enxergar tudo com mais profundidade. A alma fica mais limpa, o coração mais atento, e é nesse estado de rendição
que Deus começa a sussurrar direções que ninguém mais escuta. Ele não teve visões grandiosas, não ouviu anjos cantando, mas teve uma certeza silenciosa plantada dentro de si. Ele não estava sozinho. E essa certeza, por mais frágil que parecesse aos olhos do mundo, era suficiente para continuar. No meio da simplicidade, ele aprendeu a orar diferente. Não pedia mais para escapar da dor, mas para entender o propósito dela. Não implorava mais por milagres visíveis, mas por olhos capazes de enxergar os invisíveis. E essa mudança, essa entrega, foi o início de uma nova jornada. Porque quando a fé é tudo o que resta, ela se transforma em tudo o que você precisa. Quando você já perdeu tudo, não tem mais medo de perder. E quando você entende que Deus é a fonte, não se desespera quando os rios secam, porque sabe que Ele faz jorrar água até no deserto. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja nesse mesmo lugar onde as respostas não chegam, os amigos somem, e o coração se pergunta se vale a pena continuar. Se for o seu caso, respira. Deus ainda está aí, e Ele não precisa que você esteja forte. Ele só precisa que você esteja sincero, real, humano. Porque é nesse ponto, onde termina a força humana, que começa o mover sobrenatural de Deus. Esse homem que parecia esquecido pela vida. Ele começou a ser guiado por algo maior do que ele. Não por vozes externas, mas por uma paz interna que nenhum diagnóstico poderia explicar. Era como se o céu dissesse: continue, só mais um passo. E ele dava, e o próximo, e o seguinte, até que sem perceber, estava caminhando em direção à própria reconstrução. E não é assim com todos nós. Quando tudo desmorona, é ali que aprendemos a construir com fundamentos eternos. Não mais sobre vaidades, aparências ou reconhecimento, mas sobre fé, caráter, presença. É por isso que, se esse vídeo te alcançou de alguma forma, talvez Deus esteja te chamando agora, não apenas para ouvir, mas para permanecer, para continuar essa caminhada de fé com outros que também foram quebrados, mas não destruídos. Então fique, se inscreva, faça parte dessa jornada com a gente, não por obrigação, mas porque aqui, juntos, mesmo em silêncio, a gente se reconhece, porque todo aquele que já andou sozinho com Deus, carrega nos olhos uma luz que o mundo não consegue apagar. Ele não percebeu exatamente quando deixou de apenas sobreviver para, enfim, começar a viver com propósito. Não houve um estalo divino, nem um sinal gritante nos céus, mas havia algo novo pulsando no silêncio. Um tipo de certeza que não precisava de provas. Ainda não tinha amigos para ligar no fim do dia, mas tinha algo que a maioria das pessoas ao seu redor havia perdido: um coração em paz. E isso não é pouca coisa. Paz, para quem já esteve em guerra com a vida, é um tesouro sagrado, e ele sabia disso. Ele não acordava mais buscando por respostas. Acordava buscando por presença, e encontrava. Em cada pequena oração sussurrada, entre os dentes, em cada página da escritura, lida com os olhos marejados, em cada pausa onde só o silêncio respondia, ele sentia que Deus estava ali, não como alguém distante, mas como quem caminha lado a lado. A alma dele, antes atormentada pelas ausências, agora era embalada por uma presença que não se explica, só se experimenta. A presença de Deus é assim, silenciosa, mas insuportavelmente viva, invisível, mas absolutamente real. E quando um homem entra nesse lugar, o mundo pode continuar em caos, mas ele permanece firme, porque dentro dele há um reino que não pode ser abalado. A cada dia, a solitude deixava de ser sofrimento e se tornava santuário. Aquela casa simples, aquele quarto sem móveis, aquele chão frio, tudo se transformava em altar, porque não é o lugar que define o sagrado, é a entrega. E ele estava se entregando, com falhas, sim, com medo, claro, mas com verdade. Havia lágrimas, muitas vezes, porque fé não cancela a dor, só dá um sentido a ela. Havia noites longas, onde o peito apertava e a mente tentava sabotar o progresso. Mas nesses momentos, ele já não fugia.
ele ficava ali mesmo, chorando aos pés da cruz, com o rosto enterrado no travesseiro, dizendo: eu confio, mesmo sem entender. E essa simples frase, dita sem plateia, sem aplausos, sem teologia, era uma oração mais poderosa do que qualquer discurso, porque a fé verdadeira não precisa de palco, só de rendição. E ele estava se rendendo. Foi então que algo começou a florescer, não fora dele, mas dentro. Não era uma porta de emprego que se abria, nem uma cura física imediata. Era algo mais profundo. O coração dele estava voltando a sentir esperança. Aquele tipo de esperança que já não dependia de notícias boas ou mensagens de encorajamento. Era uma esperança que vinha do alto, soprada direto do espírito para dentro da alma. Algo que só quem já tocou o fundo do poço consegue entender. E nessa esperança, ele começou a orar por outros. Sim, ele, o que antes só chorava por si. Agora, aos poucos, começava a chorar por aqueles que, como ele, estavam no escuro. Intercedia pelos esquecidos, pelos rejeitados, pelos silenciosamente feridos. Era como se o sofrimento tivesse aberto nele uma nascente de compaixão. E talvez seja essa a missão mais divina de todas: transformar dor em misericórdia, ferida em intercessão, solidão em ponte. Porque quando um homem começa a orar por outros, mesmo enquanto sangra, o céu se move. Ele ainda estava no deserto. Ainda não havia chegado em terra prometida, mas já não importava tanto, porque agora ele sabia: Deus não está só no destino, Ele está no caminho. E se Deus caminha com você, o deserto floresce. E assim, naquele chão frio e santo, ele continuou, sem certezas, mas com fé, sem garantias, mas com coragem. Porque quando um homem tem apenas Deus, ele tem tudo. Nem todos entendiam o que estava acontecendo com ele. Às vezes, até mesmo ele duvidava. Afinal, como explicar para o mundo que, mesmo sem nada nas mãos, ele sentia que tinha tudo no coração? Como justificar aquela serenidade em meio à escassez, aquele brilho nos olhos de quem perdeu tudo, menos a fé? É que algo dentro dele já havia mudado. Não era mais o mesmo homem que vivia na ansiedade por respostas imediatas ou na pressa de provar o próprio valor. Agora, havia aprendido a escutar. Não os conselhos do mundo, não os gritos do ego, mas os sussurros de Deus. E nesses sussurros havia consolo. Ele começou a perceber que, em momentos de total silêncio humano, Deus falava mais alto. Que na ausência de vozes, a palavra se tornava viva. Que quando ninguém ligava, o céu se manifestava. E isso ensinava algo precioso: o valor da intimidade. Não aquela intimidade religiosa, cheia de rituais vazios, mas aquela profunda conexão que acontece quando um homem dobra os joelhos, sem saber o que pedir, mas sabendo para quem se ajoelha. Ele não orava bonito. Ele não recitava versículos como armadura. Ele só falava com Deus como quem conversa com o único que o entende por inteiro. Às vezes chorava, às vezes apenas respirava fundo e ficava em silêncio. E Deus ouvia. Era nessa comunhão simples que o coração dele se fortalecia. A cada conversa com o invisível, o visível perdia o poder de controlar seus sentimentos. Ele já não se abatia tanto pelas críticas. Já não se desesperava pelas ausências. Já não cedia tão facilmente às tentações da fuga, porque havia um eixo dentro dele: a fé. E fé, quando amadurece, vira alicerce. Você pode até não ver esse alicerce, mas ele sustenta. É o que faz um homem seguir quando tudo diz para parar. É o que dá força quando a lógica só aponta fraqueza. É o que mantém a cabeça erguida quando o mundo inteiro te aponta o dedo. Ele aprendeu a caminhar devagar, a respeitar o tempo de Deus, a não forçar portas, a não implorar atenção. Ele entendeu que há bênçãos que só florescem no terreno da paciência, que há milagres que só vêm depois que a alma se acalma, e que há promessas que só se cumprem quando a pressa morre. Às vezes, durante a madrugada, ele olhava para o teto escuro e dizia baixinho:
Senhor, eu ainda estou aqui. E só isso já bastava, porque ele sabia que do outro lado do silêncio havia um pai atento. Um pai que não se impressiona com palavras, mas com entrega. E foi nessa entrega, contínua e imperfeita, que ele começou a sentir algo novo: gratidão. Sim, gratidão. Mesmo sem muito dinheiro, mesmo sem companhia, mesmo sem saber o que viria no próximo mês, ele agradecia. Não porque a vida estava fácil, mas porque pela primeira vez a alma estava leve. A gratidão começou a crescer dentro dele como uma flor teimosa no meio do asfalto. E quanto mais agradecia, mais percebia a bondade escondida nas pequenas coisas. O café quente, o pôr do sol na janela, a força para levantar, a paz para dormir. Coisas que antes passavam despercebidas agora viravam motivos de louvor. E se você, que está ouvindo isso agora, sente que também precisa desse tipo de paz, pare um instante, respire e lembre-se de que há poder em reconhecer as pequenas bênçãos. Se esse conteúdo te toca de alguma forma, curta este vídeo, não apenas como um gesto digital, mas como um testemunho silencioso de que algo dentro de você também está sendo despertado, porque é assim que começa. Um passo de cada vez, um olhar mais atento, um coração mais rendido. E então, de repente você percebe, Deus nunca saiu, você é que estava distraído demais para notar. Ele começou a enxergar com outros olhos, não os olhos naturais, moldados pelas exigências da sociedade e pelas feridas do passado. Os olhos espirituais, aqueles que veem além da aparência, além das circunstâncias, além da dor. Onde antes ele via fracasso, começou a ver; onde via abandono, começou a perceber livramento; onde via portas fechadas, começou a discernir a proteção divina. Não foi uma mudança repentina, foi lenta, quase imperceptível, mas verdadeira. Ele já não amaldiçoava as perdas. Começou a compreender que algumas delas foram, na verdade, livramentos disfarçados. Pessoas que saíram da sua vida sem explicação, portas que se fecharam na hora errada, oportunidades que escorreram pelos dedos. Antes, ele chorava. Agora, ele agradecia, porque aos poucos entendia: tudo aquilo que o mundo arrancou de suas mãos, Deus estava usando para esvaziar o orgulho, limpar o coração e preparar espaço para algo eterno. Era como se o céu tivesse decidido podá-lo. E a poda dói, mas só quem é podado floresce com mais força. Havia dias em que ele ainda se sentia fraco, ainda vacilava, ainda se perguntava: será que eu estou no caminho certo? Mas agora, em vez de se desesperar, ele levava essas dúvidas direto para Deus. Não precisava mais fingir força, não precisava mais provar valor, bastava ser sincero. E foi nessa sinceridade que ele descobriu a verdadeira oração. Aquela que não exige palavras bem colocadas nem versículos decorados. Uma oração que nasce da alma ferida, do silêncio da noite, do aperto no peito. Uma oração que não tenta convencer Deus de nada, mas apenas se entrega, sem máscaras, sem reservas, sem garantias. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essas palavras simples tornaram-se um escudo, uma âncora, uma ponte entre o desespero e a fé. E mesmo quando nada ao redor mudava, algo dentro dele já não era o mesmo. Havia paz, não a paz que o mundo oferece com suas promessas frágeis, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que só o Espírito de Deus pode trazer. Ele passou a perceber que a verdadeira força não está em controlar a vida, mas em confiar nos planos de Deus. Que o verdadeiro milagre não é evitar o deserto, mas atravessá-lo com esperança. Que a verdadeira cura não é apagar o passado, mas permitir que Deus transforme cada cicatriz em testemunho. E ele tinha muitas cicatrizes. Cada uma delas carregava uma história, uma dor superada, uma lição aprendida. Ele não as escondia mais, não se envergonhava delas. Pelo contrário, eram marcas de quem foi sustentado quando tudo parecia desabar. Marcas de um homem que não teve ninguém, mas teve Deus. E isso foi suficiente. Ele aprendeu a caminhar com leveza, não porque os fardos sumiram,
mas porque agora ele sabia com quem compartilhá-los. Ele entendeu que fé não é ausência de medo, mas presença de confiança, que fé não é caminhar sem tropeçar, mas continuar mesmo com os joelhos feridos. Aos poucos, sua vida foi sendo reconstruída, não com os tijolos antigos, feitos de orgulho e vaidade, mas com blocos de humildade, confiança e rendição. Ele não buscava mais os aplausos, buscava a direção, não desejava mais ser entendido por todos, desejava apenas permanecer fiel, porque havia compreendido que o mundo pode até esquecer o seu nome, mas o céu nunca esquece um coração sincero, e essa certeza era tudo o que ele precisava para continuar, mesmo sozinho, mesmo em silêncio, mesmo quando ninguém mais acreditava. E então veio a noite mais longa. Não foi apenas o escurecer do céu, mas o mergulho profundo da alma em uma escuridão sem explicação. Nada fazia sentido. As orações pareciam não passar do teto. Os dias se arrastavam, iguais, como se o tempo tivesse esquecido dele. E por mais que sua fé estivesse firme, havia momentos em que ele sentia como se estivesse à deriva, como se Deus estivesse em silêncio. Essa é a parte que ninguém gosta de falar, o intervalo entre o clamor e a resposta. O tempo entre o joelho no chão e a porta que se abre. É o vale do ainda não, onde o coração anseia e os olhos não veem nada. Foi nesse espaço invisível que ele teve que aprender a esperar. Esperar, essa palavra tão difícil quando o coração está ferido. Mas foi ali que ele começou a entender que a espera não era um castigo, era um convite. Um convite para descansar, não no que ele via, mas em quem Deus era. Ele já não tinha promessas visíveis, mas tinha um caráter invisível sustentando tudo. Foi nesse silêncio que ele percebeu que Deus não havia ido embora. Ele apenas estava ensinando a confiar sem provas, amar sem garantias, permanecer mesmo sem recompensas imediatas. Porque fé de verdade não é alimentada por bênçãos constantes, é refinada no fogo da incerteza. Ele começou a olhar para dentro com mais coragem. Percebeu que ainda carregava feridas antigas, rejeições não curadas, sonhos desfeitos que ele havia varrido para debaixo do coração. E entendeu que a solidão não era apenas externa, era também interna. Havia partes de si mesmo que ele havia ignorado por tanto tempo. Deus, silenciosamente, começou a tocar nessas partes, não com pressa, não com acusação, mas com paciência, como um oleiro que conhece cada rachadura do barro, como um pai que sabe exatamente onde dói. E então vieram as lágrimas, mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de libertação. Ele chorou não por estar fraco, mas por finalmente estar livre do peso de fingir força. Chorou não por ter sido esquecido, mas por perceber que nunca esteve sozinho. Chorou não de dor, mas de rendição. Ele começou a ouvir a voz de Deus de novo, não em trovões, não em milagres visíveis, mas naquele sussurro que só se escuta quando o coração se aquieta. Eu estou aqui. Essa frase simples foi como um bálsamo, um abraço invisível, uma certeza que preenchia todos os vazios. A cada madrugada em claro, algo nele era curado. A cada oração simples, algo nele era refeito. E pouco a pouco, aquele homem que antes se via como um náufrago da vida, começou a entender que estava sendo conduzido, não pelas ondas, mas pelas mãos invisíveis de um Deus que nunca perde o controle. Ele já não precisava mais de grandes respostas, apenas da presença. Já não buscava provas de amor, porque agora ele sentia esse amor no silêncio, na espera, na respiração. Ele estava aprendendo que fé não é sentir, é seguir, e que mesmo no escuro, a luz que vem de Deus é suficiente para o próximo passo. E foi nesse passo de cada vez que ele começou a reconstruir sua vida, não com pressa, não com desespero, mas com confiança, porque agora ele sabia, as noites mais escuras são também as que revelam as estrelas mais brilhantes. E no meio da escuridão, ele finalmente começou a enxergar. Ele jamais esqueceu o que sentiu naquela manhã.
depois de tantos dias envolto em silêncio, algo dentro dele mudou. Não foi um milagre espetacular. Não foi uma voz audível. Foi algo mais sutil, mais profundo, mais real. Uma paz que não fazia sentido algum. Os problemas ainda estavam lá. As contas não tinham sumido. As feridas do passado ainda doíam. Mas havia, pela primeira vez em muito tempo, uma quietude no peito. Como se o mundo pudesse gritar, mas a alma dele tivesse encontrado um lugar para descansar. E foi nessa manhã que ele entendeu que o milagre mais poderoso não era a mudança ao redor, mas a transformação dentro. Ele não era mais o mesmo homem. A dor o tinha lapidado. A solidão o tinha esvaziado de tudo que era superficial. A ausência de respostas o havia feito abraçar uma fé que não precisava de provas. Agora ele caminhava diferente, com mais calma, com mais reverência, como quem sabe que cada passo é sagrado, mesmo que ainda doa. Ele começou a perceber Deus nos detalhes, na luz que atravessava a janela, no café simples da manhã, no som dos pássaros que ele nunca tinha notado antes. O mundo, mesmo com suas imperfeições, agora parecia carregado de sentido. E foi então que ele começou a lembrar de outros que estavam exatamente onde ele estivera, gritando no silêncio, sentindo-se esquecidos, carregando dores que ninguém via. Ele os via agora, porque ele conhecia aquele olhar perdido, conhecia aquele sorriso disfarçado de quem diz: "Tá tudo bem", quando tudo está desabando por dentro. E ali nasceu algo novo, compaixão. Não aquela piedade superficial, mas uma compaixão que reconhece, que abraça, que não julga. Ele começou a estender a mão, a ouvir mais, a falar menos. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é de alguém que diga: "Eu também passei por isso. E Deus me sustentou". Talvez seja por isso que você está aqui. Talvez o que você carrega no peito precise ser colocado para fora. Talvez haja algo que precisa ser dito, mesmo que só em palavras simples. A verdade é que, quando a dor é compartilhada, ela começa a perder a força. E quando uma história de fé é contada, ela acende esperança em outro coração. Por isso, se algo tocou você até aqui, se algo dentro de você foi mexido, escreva, fale, deixe seu rastro. Às vezes, uma única palavra pode ser a ponte entre a dor de alguém e o consolo de Deus. Ele descobriu que o testemunho não é para glorificar quem sofreu, mas para exaltar quem sustentou, e que as marcas que carregamos não são motivo de vergonha, mas de honra, porque mostram onde a graça nos encontrou. Ele não queria ser aplaudido, queria ser útil, queria que sua jornada servisse de farol para outros viajantes do vale, e assim começou a falar, com ternura, com verdade, com amor, e à medida que falava, mais se curava. O homem que um dia se sentiu esquecido agora era canal de lembrança. Deus ainda está aqui, ainda trabalha, ainda ama, ainda vê. E quando ele olhava nos olhos daqueles que choravam, ele não via fraqueza, ele via potencial, porque sabia aqueles que passam pelo vale com Deus não saem apenas sobreviventes, saem transformados, fortes, profundos, e com algo que o mundo não pode dar, nem tirar. A fé que nasce no vale é fé viva, é fé que resiste ao tempo, às perdas, às perguntas sem resposta. E ela é preciosa demais para ser escondida. É preciso espalhar, é preciso falar, é preciso lembrar a outros que a escuridão nunca é final quando Deus é o autor da história. Então ele prosseguiu, simples, humilde, mas agora cheio de sentido, cheio de paz, cheio de propósito. E talvez, ao contar tudo isso, ele esteja falando diretamente com você. Não foi de uma vez, foi aos poucos. A transformação não chegou como um trovão, mas como a brisa que passa sem ser vista, e mesmo assim muda o clima. Amém. A cada novo dia, ele sentia menos necessidade de controlar as coisas. A ansiedade que antes o sufocava foi perdendo espaço para uma confiança silenciosa. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ele havia entendido
que não precisava mais viver na força do próprio braço. Havia descoberto algo que a maioria passa a vida inteira sem tocar: o poder de se render. Não como quem desiste, mas como quem entrega. Como quem olha para o céu e diz: seja feita a tua vontade. Essa frase, antes dita apenas com os lábios, agora vinha de um lugar real dentro do peito. E essa entrega começou a mudar a maneira como ele via o mundo. Ele parou de esperar que os outros preenchessem seus vazios. Já não implorava por aprovação, nem se moldava para caber em lugares que feriam sua alma. Estava aprendendo a viver inteiro, mesmo com pedaços faltando. Porque entendeu que há uma integridade mais profunda que não depende de aparência, mas de verdade. Começou a escolher melhor suas batalhas. Deixou de discutir com quem só queria vencer debates. Percebeu que há uma paz maior em simplesmente silenciar do que em tentar convencer. Agora ele buscava sabedoria, não aplausos. Buscava profundidade, não distrações. E isso o tornava estranho para muitos, mas finalmente fazia sentido para si mesmo. A fé que antes era grito virou presença. Já não precisava mais sentir arrepios para saber que Deus estava ali. Bastava respirar, caminhar, fechar os olhos e lembrar que, mesmo sem ver, havia um propósito sendo tecido. Ele estava mais leve, não porque tudo melhorou, mas porque ele melhorou por dentro. Aprendeu a não se desesperar diante das portas fechadas, porque entendeu que algumas portas são livramentos disfarçados. E esse entendimento não o fez passivo, pelo contrário, o tornou mais forte, mais firme. Agora ele sabia quando agir e quando apenas observar, quando lutar e quando esperar, quando falar e quando apenas ouvir. Era como se a tempestade o tivesse ensinado uma nova linguagem, a linguagem da fé madura, da confiança que não depende de sinais, mas que se firma naquilo que é invisível. Ele começou a cuidar melhor de si, a tratar a própria alma com mais respeito. Descobriu que não era egoísmo priorizar o próprio coração, mas sim sabedoria, porque um coração bem cuidado gera frutos que alimentam outros. E agora, mais do que nunca, ele desejava ser fonte, e não fardo. Queria oferecer, não implorar. Essa mudança interior começou a se refletir nas coisas mais simples, nas palavras que escolhia, no jeito de olhar, no silêncio carregado de paz, na capacidade de estar presente sem pressa, e até nas dores que ainda sentia. Agora, ele as via com outros olhos. Já não eram castigos, mas lembretes de que ainda estava em construção. E tudo o que é precioso leva tempo. No íntimo, ele começou a agradecer, não apenas pelas bênçãos evidentes, mas até pelas ausências, pelas demoras, pelos nãos, porque cada um deles o havia levado exatamente ao ponto onde estava agora. Um lugar que não poderia ter chegado por outro caminho, senão por aquele. E foi nesse ponto que ele percebeu que a verdadeira vitória não era sobre o mundo lá fora, mas sobre as próprias sombras. A verdadeira glória não estava em conquistas visíveis, mas na paz de poder deitar à noite com a consciência limpa e o coração em paz. Porque no fim, aquele homem que um dia não tinha ninguém, agora tinha tudo o que importava. Não porque acumulou vitórias, mas porque se tornou inteiro, na presença silenciosa, mas constante de Deus. Nem todos entenderam sua mudança. Alguns pensaram que ele havia se acomodado. Outros diziam que ele tinha esfriado, como se a ausência de desespero fosse fraqueza. Mas ele não se incomodava, porque agora sabia: quem nunca esteve no fundo do poço não entende o silêncio de quem foi salvo lá dentro. Há gritos que não precisam mais sair da garganta quando o coração encontra descanso. Ele já não precisava provar nada, e isso o libertava. Seus dias eram simples, sua rotina, comum, mas por dentro, algo grandioso acontecia. A cada pequeno gesto, uma palavra dita com gentileza, uma escolha feita com calma, um pensamento elevado à oração, ele construía um novo homem, um homem que não buscava holofotes, mas luz interior. As cicatrizes ainda estavam ali, visíveis para quem quisesse ver, mas agora ele as carregava com honra. Cada uma delas era um marco, um lembrete,
um altar. Diziam: aqui Deus me sustentou. Aqui eu quase desisti, mas fui renovado. Aqui eu chorei sozinho, mas não estava só. E isso fazia forte. Não forte como o mundo define. Não um guerreiro invencível, mas um filho dependente. Alguém que sabia que a fonte da força não estava em si mesmo, mas em um lugar mais alto, mais puro, mais eterno. E isso bastava. Porque quando a alma está firmada no que é eterno, o que é passageiro perde o poder de abalar. Ele passou a enxergar com mais profundidade as pessoas, os cenários, as dores. Já não se apressava em julgar. Preferia escutar, observar, discernir. Percebia que muitos usavam máscaras porque ainda não tinham coragem de enfrentar seus vazios. E ele entendia, não os condenava, porque um dia também foi assim. Esse novo olhar o tornava mais humano, mais real, mais presente. Agora, ele não evitava os dias difíceis. Ele os enfrentava com fé. Não fugia das perguntas sem resposta. Ele as levava em oração. Não escondia suas fraquezas. Ele as entregava a Deus todos os dias, sabendo que é exatamente ali que a graça opera. Aos poucos, ele foi se tornando refúgio para outros. Não porque dizia frases prontas, mas porque oferecia presença. Um tipo raro de presença, aquela que não tenta curar com pressa, mas que permanece até que a dor se transforme em aprendizado. Ele não impunha conselhos, ele oferecia escuta, e sua escuta curava. Em meio à sua caminhada silenciosa, ele descobriu algo precioso, a fé perseverante. Não a fé que grita alto nas multidões, mas a que resiste nos bastidores da alma. A fé que continua acreditando mesmo quando tudo diz o contrário. A fé que recomeça todas as manhãs, mesmo quando a noite anterior foi difícil. A fé que não precisa ver para confiar, que não precisa sentir para obedecer. Essa fé não nasceu de milagres, mas de resistências, de quedas seguidas de mãos estendidas, de desertos seguidos de mananciais invisíveis, de noites escuras seguidas de um amanhecer que só os olhos da alma conseguem enxergar. E foi essa fé que o manteve de pé, porque no fim, a verdadeira força não está em não cair, mas em continuar se levantando. A verdadeira maturidade não está em não sentir dor, mas em escolher crescer com ela. E o verdadeiro propósito não está em chegar mais rápido, mas em não abandonar o caminho. Ele ainda não sabia tudo, ainda havia dúvidas, lutas, processos, mas algo era certo, ele não caminhava mais sozinho. E agora, nada o faria voltar atrás, porque quem um dia experimenta o cuidado de Deus no vale, nunca mais se contenta com a superfície. Um novo brilho passou a habitar os olhos dele. Não era alegria constante, não era sorriso fácil, era algo mais profundo, mais sereno. Um tipo de luz que só aparece quando a alma sobrevive ao escuro. Não havia mais pressa em provar o próprio valor. Ele entendeu que, quando Deus te aprova, o resto é só ruído. Agora sua vida se tornou uma mensagem. Não uma mensagem escrita em livros ou falada em palcos, mas vivida no silêncio, nos gestos pequenos, nos detalhes invisíveis. Era na forma como ele olhava para os que sofriam, no modo como abraçava sem julgar, no tempo que dava a quem ninguém mais escutava. Ele havia se tornado um reflexo, não de perfeição, mas de redenção. Sim, ele continuava sendo humano, ainda errava, ainda sentia medo, ainda tinha momentos de cansaço, mas já não era mais o mesmo homem que caiu de joelhos no chão, gritando em silêncio por socorro. Aquela versão antiga foi enterrada no vale, e o que saiu de lá foi algo novo, mais leve, mais forte, mais verdadeiro. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez porque, de alguma forma, esse vídeo ecoa algo dentro de você. Talvez porque suas dores tenham nomes parecidos. Ou porque, no fundo, você também está lutando para continuar, mesmo quando tudo parece desabar. E se for esse o caso, eu preciso te dizer, você não está só. O mesmo Deus que ouviu o clamor daquele homem, ouve o seu agora. Você não precisa entender tudo.
não precisa ter forças o tempo todo, só precisa dar um passo de cada vez, com o coração entregue. A vida nem sempre será fácil, mas com fé, ela será suportável. E no meio do caminho, você vai descobrir algo que ele também descobriu, que as maiores vitórias não acontecem do lado de fora, mas dentro da alma. Por isso, se essa história tocou algo em você, se em algum momento você sentiu que era sobre a sua vida, sobre a sua luta, sobre a sua fé, então curta este vídeo, comente aqui embaixo como essa mensagem te alcançou e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de transformação, porque, assim como aquele homem que um dia não tinha ninguém além da fé, você também pode vencer, você também pode se reerguer, e você também pode ser instrumento de cura na vida de alguém. Afinal, quando tudo ao redor parece ruir, há uma certeza que permanece: quem tem a fé como chão, nunca está perdido, e quem caminha com Deus, nunca caminha sozinho.